Os líderes da NATO olham com preocupação para os avanços militares da Rússia na Ucrânia. Mesmo assim, estão divididos sobre se devem autorizar Kiev a usar armas ocidentais para contra-atacar em território russo. A questão é debatida na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da Aliança Atlântica em Praga. A Alemanha e os Estados Unidos temem uma escalada da guerra. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, é a favor do levantamento das restrições à Ucrânia. Ukraine can still prevail, but only with continued robust support from NATO allies. So at the NATO summit in July, we plan to put our support on a firmer footing, including with a greater NATO role in coordinating security assistance and training, as well as a multi-year financial commitment. Em cima da mesa, neste encontro, está também o sucessor de Stoltenberg na liderança da NATO. O primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, é um dos nomes mais fortes. Tudo indica que as próximas eleições europeias vão ser mais um êxito político para a primeira-ministra italiana de direita, Giorgia Meloni. De acordo com a última sondagem Euronews Ipsos, Meloni tem 27% das intenções de voto, muito acima de qualquer um dos rivais. Os adversários, o Partido Democrático e o Movimento 5 Estrelas, estão respectivamente a 8 e 10 pontos de distância. Meloni é a única primeira-ministra europeia que está a concorrer às eleições. No entanto, esta medida é vista como um teste à força interna, uma vez que, se for eleita, não ocupará o lugar em Bruxelas. Se volete dirmi che ancora credete in me, mi piacerebbe che lo faceste scrivendo sulla scheda semplicemente Giorgia, perché io sarò sempre solo una di voi. No próximo Parlamento Europeu, o partido de Meloni e Irmãos de Itália deverá juntar-se a uma coligação de direita mais alargada. Despite the clear growth of right-wing groups at European level, ECR and ID, the expectation is that a coalition will still be in place, and that coalition will still include EPP, European People's Party, and the Socialist Group. And they will shrink in number, but they will nevertheless be the center, the cornerstone of European politics, also in the new parliament. Apesar de uma boa relação de trabalho com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Meloni tem um historial de oposição à União Europeia. O manifesto eleitoral, relativamente conciso, é uma repreensão total a Bruxelas e à forma como a Comissão lidou com os maiores problemas que enfrentou nos últimos anos: a pandemia de Covid-19, a guerra e a crise energética e económica. L'Italia può cambiare l'Europa e dico di più, ha già cominciato a farlo. Lo abbiamo fatto per esempio sull'immigrazione. Se oggi l'Unione Europea non parla più di accoglienza indiscriminata, ma parla soprattutto di lotta ai trafficanti di esseri umani, di protezione dei confini esterni, di rimpatri, è grazie a quello che l'Italia ha fatto con questo governo in questo anno e mezzo. Uma das principais promessas eleitorais é alterar radicalmente o Pacto Ecológico Europeu, que diz ser uma loucura economicamente insustentável, tanto para os agricultores como para os consumidores. Meloni apela também a mais políticas sociais para contrariar o declínio nas taxas de natalidade. A União Europeia vai ter de implementar um novo pacto sobre migração e asilo, mas esta legislação poderá contribuir para o aumento do discurso do ódio e dos atos de discriminação. Este é um dos argumentos em prol de uma rápida adoção da Diretiva Antidiscriminação da União Europeia durante a próxima legislatura, disse a relatora à Euronews. We know for a fact that black people within the EU, but also LGBTQI persons and persons with a Roma background are some of them that faces discrimination in their everyday life. And the tragic is that this is not a downgoing trend, it's a rising trend. I am afraid that the migration pact and several parts of it will not help us in fighting racism and discrimination, rather the opposite. A Comissão Europeia tentou, em 2008, pela primeira vez, criar uma lei abrangente sobre o combate a todos os tipos de discriminação, para além das regras específicas existentes para o mercado de trabalho.
Os cidadãos enfrentam desafios para comprar uma casa, matricular-se numa escola específica ou ingressar num local de lazer, por exemplo, devido à sua raça, orientação sexual ou crença religiosa. Assim, o que dizem os manifestos eleitorais dos 7 partidos políticos do Parlamento Europeu? Apenas os socialistas e a esquerda prometeram claramente pressionar pela adoção da diretiva. O centro-direita, liberais e ecologistas fazem referências à necessidade de lutar contra todas as formas de discriminação, racismo e exclusão. A Rede Europeia contra o Racismo elaborou um compromisso de combate ao problema e pediu aos candidatos que o assinassem e lhe dessem prioridade. Solicita também que o Plano de Ação Antirracismo da União Europeia seja prolongado para além de 2025 e que seja feita a revisão do atual texto da diretiva que está bloqueada. So we believe also it's maybe an opportunity to assess the text and adopt a renewed framework, non-discrimination legal framework that can cover all forms of discrimination, because there are gaps in the current text of the Equality Treatment Directive. There have things that have been left unaddressed: the racialization of migration policies, the exploitative economic system, the anti-Muslim narrative. A diretiva ficou bloqueada no Conselho da União Europeia, que reúne os 27 Estados-membros. Alguns governos argumentam que viola a competência nacional e que seria demasiado dispendiosa na sua implementação. Mas a relatora afirma que o atual cenário político da ascensão da extrema-direita torna esta questão uma necessidade urgente. O partido de Viktor Orbán na Hungria e o belga Vlaams Belang são aqueles que mais gastam em campanhas publicitárias nas redes sociais, tendo em vista as próximas eleições europeias. De acordo com um estudo da Euronews, o Fidesz de Orbán gastou entre 60 mil e 70 mil euros numa campanha nos últimos 30 dias, o que faz deste anúncio político o mais caro proposto na União Europeia pelo Google, numa altura em que a campanha entra na reta final. O mesmo se aplica ao partido separatista Flamengo Vlaams Belang, da Bélgica, que gastou entre 50 mil e 60 mil euros num anúncio de campanha que apela a menos imigração e mais poder de compra. A aposta dos partidos nas redes sociais está a despertar o interesse dos analistas. There's been a lot of interest in how social media is used in election campaigns, particularly since the Cambridge Analytica scandal of a few years ago, when this political consultancy company gained data on tens of millions of Facebook users and used it to allegedly target ads towards them and influence the outcome of elections. This has become an area of quite some controversy. Embora seja comum os partidos políticos usarem anúncios pagos no Google, há ainda muita controvérsia sobre a forma como os fundos políticos são gastos online. Clearly there are different rules in each member state about exactly what the limits for how much they can spend in a pre-election period are, but there's no suggestion that the candidates have breached any of those rules. The one thing that is outlawed by new EU rules brought in February is the use of using sensitive personal data to micro-target ads. So if you try and identify what a Facebook user's political beliefs or religious views are and direct advertising towards them based on that sensitive information, that is frowned upon, as is funding election campaigns from outside the EU, given all the allegations we've seen about Russian interference in elections. A Bélgica está a caminho de uma tripla eleição. No dia 9 de junho, os belgas vão eleger novos parlamentos a nível federal, regional e europeu. É a chamada mãe de todas as eleições. Milhões de votos já estão a ser embalados e enviados para todo o país. Yes, we hope that it will always be a paper ballot or even more in the future. We saw the example of the Netherlands where they came back to paper voting. I think in Wallonia they also came back to paper because many of the people have or are quite afraid of the digital way, that there might be some infractions in one or another way. There's also the pricing issue, which the paper, working with the paper is cheaper than the digital way to do this. Na metade norte, os nacionalistas flamengos lideram as sondagens e devem ser os vencedores. A sul, na Valónia, região onde se fala francês, os sociais-democratas e a extrema-esquerda têm dominado a campanha.
Buenos días, soy Gloria Muñoz. Llevo 35 años en una tienda pequeñita de barrio, en el barrio Salamanca de Madrid. Y bueno, si fuera europarlamentaria, cambiaría muchas cosas. En primer lugar, ayudaría muchísimo más de lo que se hace al pequeño comercio, porque si se hace un estudio, el pequeño comercio, por lo menos en Madrid, está desapareciendo. Está, pues eso, todas las compañías grandes, no voy a nombrar porque, bueno, pero están haciendo que el pequeño comercio no se pueda defender y tenga que ir cerrando poco a poco e ir desapareciendo tiendas pues que llevan toda la vida y que ya, bueno, pues quedamos muy poquita. Hi, I am Marta Barandi, candidate for European elections with 4U. If I am elected as an MEP, I will stand for a stronger Europe, for migration based on European values, but most and foremost, for entrepreneurs. As entrepreneur myself, I believe that individual entrepreneurship should be encouraged. And in terms of taxation and in terms of administration, the burden should be less. And of course, the social justice for entrepreneurs should be the same as for employees. They should receive same rights as employees when they lose their business. It is not fair for entrepreneurs who create working places and who add value to society to be in worse conditions than those who work.